Segundo a OMS, saúde... Peraí, vai ter que esperar um... Droga. Passou. Não passou não. Aí tem gente conversando. Tudo bem, Rádio Web nas ruas. Segundo a OMS, saúde é um bem-estar físico, mental e social. A Rádio Web Saúde foi nas ruas perguntar à população o que ela entende sobre saúde. Confira agora. Olha a Rádio Web nas ruas, minha gente. Olha a Rádio Web, venha ver, venha ver. É estar bem, estar sem dor, é estar podendo ir e vir e exercendo aí o nosso direito de cidadão. Isso é saúde. Tá com saúde, não tá sentindo dor nem nada, saudável, andando, pra mim é isso. Saúde para mim é qualidade de vida, né? Porque se nós temos qualidade de vida, nós vamos viver bem com saúde. Saúde eu acho que é atendimento básico, que a comunidade merece e paga por isso através dos impostos, que infelizmente nós não estamos tendo no Distrito Federal, né? Saudável é a pessoa viver bem, alimentar bem, dormir bem, morar bem. O próprio conceito de saúde, como vocês sabem, ele vem mudando ao longo da história. E também vocês sabem que desde o final da década de 70, particularmente em 78, com a declaração de Alma Ata, a saúde passa a ter um novo estatuto. De uma primazia, de um olhar biológico, ele passa a ser entendido como um processo social também, de uma forma muito mais enfática. Isso não significa que outras manifestações disso já tivessem acontecido ao longo da história, né? Mas isso significa, na verdade, uma mudança de paradigma. Por exemplo, um pouco mais recentemente, com a entrada em cena do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, também eu acho que nós estamos nos enveredando para um caminho novo, para uma nova maneira, não apenas de conceber a saúde, mas também de organizar as respostas que a saúde requer. Hoje, eu acho que ainda assim, nós temos a questão dos determinantes, mas hoje tem outros paradigmas que estão sendo criados. Por exemplo, como entra a questão do bem-estar, a questão da felicidade como elementos constitutivos da questão da saúde e qual é a sua relação com a política de saúde, ou como que nós podemos construir políticas públicas que considerem esses elementos. Esses são realmente, eu acho que esses são os novos caminhos que a saúde está tendo no mundo. Saúde? Saúde é coisa boa, né? Mas é o que nós precisamos ter aqui no Brasil, não tem a saúde. A saúde anda voando, tá bom? Porque tem um hospital, mas não tem médico, né? Tem a farmácia, não tem um remédio para pessoa que tem qualquer tipo de doença assim mais, né? Diabetes, essas coisas, né? Não tem. E aí a gente se encontra numa situação assim um pouco mais difícil, né? Apesar que o governo fala que está fazendo isso, fazendo aquilo, que vai melhorar desse ano para frente, mas até agora não mudou nada, ainda está do mesmo jeito, né? Poderia falar do conceito de saúde usando dois pressupostos. Um pressuposto biológico, né, que saúde seria o resultado da homeostasia, né? O que seria a homeostasia? Seria a nossa capacidade de adaptação, a adaptação do nosso corpo às variações do meio ambiente. Meio ambiente eu considero todos os elementos físicos, os elementos microbiológicos, os elementos químicos, como a radiação, o ar que a gente respira, o alimento que a gente consome, os patógenos que entram em contato com o nosso corpo. Então, o tempo inteiro, o nosso organismo está tentando se adaptar a essas variações ambientais, essas variações de circunstâncias. Mas saúde também tem um outro elemento, que é o elemento biográfico, que envolve questões históricas, questões sociais, questões políticas, questões que dizem respeito ao mundo da vida humana em sociedade. Mas voltando aqui para o elemento biográfico. Então, o elemento político. Então, por exemplo, uma política de saúde que estabelece uma nova forma de vacinação. É uma política que vai influenciar
né, a nossa saúde ao longo de um processo histórico, ao longo de um período estabelecido. Eu poderia pensar aqui em elementos econômicos também influenciando a saúde, que são elementos biográficos, né? O salário que eu ganho no mês, que me possibilita ter acesso ou não a determinado tipo de alimento, a moradia, a lazer, também vão determinar a minha saúde. Então, esse elemento biológico e esse elemento biográfico, eles são fundamentais para a gente tentar entender o que é saúde. Definir saúde é muito complicado, né? Não dá para dar definição. A OMS, por exemplo, tem uma definição que é uma definição utópica, né? Você tem algo a ser alcançado, o bem-estar físico, um bem-estar social, um bem-estar completo, né? Mas do ponto de vista pragmático, do ponto de vista das operações, a gente tem que pensar em saúde por esse viés, né? O viés do biológico e o viés do biográfico. Aí sim a gente consegue transformar, né, esses elementos de interpretação em elementos de atividade prática, em elementos de intervenção no nosso modo de vida, na forma como a gente interage com o meio ambiente. Eu só consigo pensar saúde, né, assim, dessa forma, pelo menos do ponto de vista operacional. O utópico a gente deixa para a OMS discutir. Olha a Rádio Web nas ruas, minha gente. Olha a Rádio Web venha ver, venha ver.